gente. É uma honra. Já te falei que eu super te admiro, que te acompanho muito, né? Eu, como fundadora aqui do portal, tenho muita felicidade em ter você aqui com a gente. E, e quero te agradecer por estar apoiando essa causa também, né, do Mapa do Acolhimento. A gente está aí fazendo esse evento hoje para apoiar a campanha que as meninas, das mulheres da Girl Gang iniciaram. Então tem uma campanha acontecendo, vou deixar aqui, a gente vai deixar o link para vocês, que é quarentenasemviolência.mapadoacolhimento.org. Já estou quase decorando. Entrem nesse link, faça a sua doação, encaminhe também para os seus amigos, para a sua rede de contatos. A gente tem uma meta para bater aí de R$ 10.000 até o dia 15, para que elas possam atender mais mulheres, né? Para que elas realmente possam expandir esse atendimento que elas já vêm fazendo para mulheres de todo o Brasil. Então, muito obrigada por estar junto com a gente nessa causa. E te agradeço, e é uma honra, um prazer estar aqui com você. Ai, obrigada, viu? Obrigada demais pela oportunidade, pelo convite, né, de estar aqui ajudando na causa, né? Eu até quando você me convidou, eu falei assim, será que eu sirvo? Será que eu sirvo para a causa, né? Porque é um assunto tão delicado, né? Tratar com mulheres que sofrem de violência doméstica. Eu nunca sofri isso, graças a Deus, mas eu espero poder ajudar aqui na causa para que quem está aqui presente, né, quem se inscreveu, poder doar e poder auxiliar para que esse projeto cresça cada vez mais e auxilie mais mulheres. Gratidão demais por me chamar e por poder contribuir aqui para o projeto, viu? Gratidão. Queria também agradecer a todos que estão online agora nesse momento, tanto aqui no meu Instagram, como aqui também no Facebook e aqui no Zoom. Muito obrigada por todos que pararam aí um pouquinho, né, do dia para se conectar. Antes da gente começar, eu vou pedir só para a gente centrar um pouquinho, sabe? Fazer uma meditação muito rápida, só para a gente voltar aqui para o local, né? Para voltar para o corpo, trazer, sabe, a cabeça, a mente, os pensamentos, todos para cá nesse momento, né? Então, eu vou pedir para a gente só fechar os olhos, alinhar a coluna, sentar numa postura, né, com os ossinhos assim do cóccix bem encostados aí no seu assento. Se você puder colocar os seus pés no chão, os dois pés no chão, ou deixar eles cruzados, mas em postura de lótus, não uma perna em cima da outra, para não fechar a energia. Eu vou pedir para a gente observar a nossa respiração. Não precisa forçar, não precisa modificá-la, só aceitar a respiração como ela está agora. Observar se você está calmo, se você está ansioso, se sua respiração está rápida, se está devagar. E aceitar, se observar. E aos pouquinhos vai trazendo consciência para essa respiração e vai fazendo uma respiração bem profunda, puxando todo o ar para dentro do seu corpo. E quando você soltar, solta também qualquer tensão, qualquer pensamento. Se você quiser fazer até um barulho de ah. Então puxa todo o ar, enche todo o corpo, oxigena todas as suas células e solta. Ah. Relaxa. Mais uma vez, puxa todo o ar, oxigena todo o seu corpo e solta. Ah. Bom, agora acho que já dá para a gente começar, né? Então, eu vou começar aqui com uma pergunta. Eu imagino que todos vocês já se pararam, já pararam um dia para pensar o que vocês vieram fazer no mundo, né? Qual que é o meu propósito aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Acho que todo mundo acho que já parou, né? Principalmente nós, assim. Eu imagino que quem está aqui, principalmente online, que tem essa energia, né? Muito semelhante. Eu imagino que já se questionou sobre isso, né? É uma questão muito normal de quem está buscando, né, um caminho espiritual, um ser humano melhor. Mas vocês já se perguntaram se vocês realmente têm coragem
de realmente seguir o seu coração e de realmente realizar o seu propósito, de realmente se entregar para a vida, porque o propósito está muito mais ligado com o coração, de você servir a vida como a vida quiser que você sirva, com seus dons, com o seu melhor. Porque geralmente quando a gente vive essa vida, a gente vive muito ela servindo o ego, né? Servindo vinganças, repetindo situações, karmas, simplesmente porque a gente não consegue perdoar o passado, principalmente porque a gente não consegue largar o passado. Então, eu vim aqui contar minha história um pouquinho para inspirar vocês e trazer principalmente as coisas que eu fui aprendendo e que eu tô e continuo aprendendo sobre o propósito de vida e o quanto nós viemos aqui para se entregar para a evolução, para servir a vida, né, com muito amor, e como a gente se perde nesse caminho, né? E muitas vezes não porque a gente quer, né, não conscientemente, mas simplesmente que é esse nosso propósito aqui, né? Se perder para se achar. Eu vou cortar um pouco da minha história, né? Não vou contar quando eu nasci, quando eu fui concebida, tudo mais, porque isso aí vocês já sabem, né? Como é que funciona. Mas eu vou contar, assim, a Tati, quando ela tinha uns 29 anos, arquiteta, bem-sucedida, tinha um escritório nos Jardins, aqui em São Paulo. E um belo dia eu estava noiva e o meu noivo, na época, ele foi diagnosticado com câncer. E para mim aquilo ali foi um grande baque, foi o meu grande shift de mudança. E eu quero trazer um adendo aqui para vocês, que o que nós estamos passando hoje no mundo é um grande shift de mudança para muitas pessoas, né? Para outras vai ser um salto de evolução e para outras vai ser aquele momento de chacoalhão. E o meu foi nesse momento, em 2009, quando o meu ex-marido foi diagnosticado com câncer, um câncer agressivo. E ali a minha vida, ela deu uma chacoalhada de uma forma que eu falei, como assim uma pessoa de 28 anos, na época ele tinha, nova, gente do bem, tem uma doença desse tipo, né? Uma doença assim, porque a gente imagina que o câncer tá aí, que a gente pode morrer a qualquer momento, que tudo pode acontecer, mas a gente nunca imagina que isso vai acontecer com a gente naquele momento. E comigo eu falei, uau, tudo pode acabar amanhã. Eu posso morrer amanhã, ele pode morrer, sabe assim, eu achava que era uma pessoa super do bem, que se eu fizesse as coisas tudo corretamente, tudo certinho, perante religião, perante tudo, eu seria abençoada e feliz. E ali eu vi que não era bem isso, né? E aí foi aí que me impulsionou para eu buscar as coisas na minha vida. Então eu comecei a buscar primeiro em religiões. Comecei a ir numa religião, ir na outra. Eu lembro que eu fui criada em igreja católica, mas não praticante, e eu não tinha feito catecismo, por exemplo. E aí na minha cabeça veio vários pensamentos assim, nossa, deve ser por isso que isso está acontecendo comigo, porque eu não segui as coisas da igreja, deve ser por isso. E aí eu fui fazer catecismo, eu fiz muitas coisas, gente. E fui parar em várias religiões, porque eu falava, não, isso aqui não me completa, não é isso. E ia em outra, em outra, em outra. Até que eu fui cair no caminho da meditação. A meditação, eu digo que me salvou. Eu fui cair num movimento que chama Oneness, mas hoje não chama mais isso, mas é da Diksha. E lá eu observei que as respostas que eu buscava, elas estavam dentro de mim. Porque entrei num ambiente, tudo em silêncio, ninguém me falou nada, absolutamente nada. Eu tinha uma musiquinha de fundo tocando, não sei se era mantra, nem me lembro o que era, e de repente só ficamos em silêncio ali. No final eu saí como se tudo que eu estivesse buscando começasse a florescer de dentro de mim. E eu comecei a ver sentido nisso. Nisso eu fui parar na Índia. Isso foi em 2013. Nesse meio tempo, meu ex-marido operou, ele removeu o tumor voltou várias vezes. Em 2013, eu, não satisfeita, acabei indo para a Índia num grande chamado,
Cheguei lá e fiquei 45 dias, voltei despirocada da cabeça. Falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Aonde eu me enfiei? Eu percebi lá que nem o meu casamento que eu tava feliz, nem no meu trabalho, nem nos meus relacionamentos, sei lá, tudo eu sentia como se eu fosse uma grande mentira, como se tudo que eu tivesse vivendo até aquele momento não fizesse sentido, sabe? Principalmente minha vida profissional naquele momento. E foi muito louco, assim, porque quando eu voltei tão assim, querendo desapegar de tudo, raspei o cabelo, entrei num processo bem profundo de detox, de desapegar de tudo para descobrir quem era eu de verdade, ali naquele meio de coisas de casamento perfeito, por mais que estava num processo ali de cura, mas eu senti que eu virei mais mãe dele do que realmente companheira nesse processo de cura dele, eu tentava curar ele como uma mãe. E através desse meu companheiro, eu aprendi várias terapias, porque eu queria curá-lo. Busquei terapias, busquei um monte de coisa, de recursos para poder achar a resposta do porquê ele estava doente, de como eu poderia ajudá-lo. Então eu acabei nesse meio tempo, mesmo sendo arquiteta, me formando em várias terapias e várias coisas que eu fui fazendo. E quando eu voltei, eu lembro que da Índia, eu vi que não era ele que eu estava querendo curar, que era eu mesma, né? A mim mesma que eu estava querendo curar. E foi muito interessante que muitas vezes quando a gente enxerga tudo isso, a gente enxerga que a nossa vida ela não tá legal, e eu imagino que muitas pessoas nesse momento aí da quarentena talvez tiveram tempo aí para refletir sobre vários aspectos da vida da gente, a gente começa a observar, né, um aspecto, a vida profissional, o casamento, ou como você se relaciona com seus filhos, ou com seus amigos, com a sua família, e você vê que tá tudo desencaixado, só que você não sabe por onde começar, né? E tem que começar uma coisa de cada vez. No meu caso, eu comecei com o meu trabalho, e eu lembro que a partir desse processo de buscar terapias para o meu ex-marido, quando eu voltei da Índia, eu descobri a alimentação viva, né? Que é uma alimentação que cura, né? Porque traz você para o seu natural, limpa o seu corpo, desintoxica. E logo que eu voltei da Índia, meu ex-marido teve um outro câncer, e esse câncer veio mais agressivo, e o médico disse que tinha células metastásicas, que ele ia ter que fazer uma quimioterapia. E eu lembro que quando eu voltei da Índia, eu voltei com essa energia toda e fazendo vários detox nele e aplicando várias terapias junto. E em 3 meses o tumor dele ele regrediu de tamanho e ele era super agressivo e as células metastásicas sumiram. Eu lembro que o médico virou e falou assim: não tô acreditando, não vou mandar para um outro laboratório, porque isso aqui tá errado, tem alguma coisa errada. E eu falei para ele, olha, doutor, nós fizemos isso. Aí o doutor virou para minha cara e falou assim: tá, você viu lá no como é que chama? Tipo, no Fantástico que açafrão, sei, deixa pra lá. Não é, você tá louca aí. Deu uma de louca pra mim e falou que eu estava louca. No fim, ele fez o exame em outro laboratório e viu que realmente o tumor tinha modificado e que ele tinha perdido as células metastásicas, então ele ficou menos agressivo, ele não precisou de quimioterapia. E ali, para mim, tudo começou a fazer muito sentido, sabe? Porque sabe quando você olha assim e você começa a lembrar que o nosso propósito sempre esteve puro na nossa infância e a gente esquece dele. Porque a gente começa a viver a vida aqui e começa a ser influenciado pelo mundo externo, pelos medos, pelos traumas, pelas crenças limitantes, a gente esquece da nossa pureza, sabe? E eu lembro que quando eu era criança, quando minha mãe me perguntava o que eu queria ser quando crescer, eu falava que eu queria achar a cura das doenças. Isso eu era criança, eu tinha uns 8 anos. E minha mãe falou assim, então você tem que ser médica. Aí eu falei, não, mãe, não quero abrir as pessoas, não quero isso. Então você tem que ser cientista. Aí eu falei, não é bem isso que eu quero, sabe? E eu lembro que
tinha outras coisas também, né? Eu gostava de arte, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de estar na frente do público, das pessoas, sempre fui muito desinibida. E começou as coisas a se encaixar, sabe? Assim, muitas coisas começaram, eu comecei a perceber no momento onde o meu ex-marido, ele teve essa cura, né? Naquele momento, naquele processo, eu falei, é isso. A cura das doenças está dentro da gente, né? Da gente voltar para o nosso natural. Na hora que ele se alimentou bem, na hora que ele começou a cuidar também do emocional dele através das terapias, na hora que ele começou a equilibrar tudo, a cura veio. E eu comecei a ver sentido em tudo isso. Mas para mim ainda tinha alguma coisa ali que eu precisava adequar ainda na minha profissão, porque eu não conseguia ainda achar um jeito ali, né? Eu comecei até a dar aulas de culinária, porque as pessoas começaram a ver esses benefícios e me perguntar como é que eu fazia essas receitas, esses detox. Inclusive eu tenho um canal no YouTube que chama meu nome mesmo, Tati Alencar, para quem se interessar. E eu lembro que eu fui também numa palestra, e aí veio uma outra dica para mim. Eu fui numa palestra e nessa palestra me despertou, assim, me abriu a consciência e eu vi o porquê que eu estava fazendo aquilo que eu fazia na minha profissão. Porque eu sou arquiteta, né, de formação, hoje eu não trabalho com isso, mas naquele momento eu tinha aquele escritório nos Jardins. Eu trabalhava numa área aqui no Brasil que só 3 pessoas no Brasil trabalhavam. Então eu era muito bem requisitada, as pessoas me chamavam o tempo todo, eu era muito boa no que eu fazia. E nessa palestra eu tive um estralo, assim, um insight, porque eu me perguntava, todo dia eu olhava para mim e falava assim, o que eu estou fazendo nesta área da arquitetura, sendo que eu não estou feliz, eu estou ganhando dinheiro, eu estou sendo bem-sucedida, eu estou sendo reconhecida, mas eu não estou feliz. E aí nessa palestra eu percebi o quanto de vingança que eu tinha dentro de mim com os homens. Olha só que louco, né? E que não era exatamente com os homens, era com meu pai. É todo um caminho aí terapêutico, né? Mas eu percebi, por exemplo, que no meu trabalho, o trabalho que eu fazia, ele era muito masculino. Eu trabalhava com consultoria de garagens. Eu chegava em escritórios de arquitetos muito renomados, a maioria deles homens, né, com que eu trabalhava, ou numa reunião de construtora, e sem mim eles não conseguiam finalizar o projeto. E eu gostava daquele poder de chegar e humilhar inconscientemente aquele bando de homens super importante, arquitetos assim de escritórios famosos, que eu chegava e falava, está tudo errado isso daqui. Porque eles abaixavam para mim, né, assim, tipo, porque eu sabia do que eu estava falando. Eu era boa nisso. Eu fiz a garagem do JK Iguatemi, por exemplo, do shopping JK Iguatemi aqui em São Paulo. Fiz de aeroportos, do Viracopos, de Arrumeio de Guarulhos também. Trabalhava muito com essa parte. Então, é uma área que não tem ninguém. E aí, os homens, eles se rendiam. E eu gostava desse poder. Eu percebi que eu estava ali porque eu queria ser melhor que os homens. Que eu queria ser reconhecida, não pelo meu rostinho bonito, que eu sempre escutei muito isso. Inclusive até do meu pai, que já chegou a falar para mim assim, brincando, né? Mas totalmente machista. Amo meu pai, mas só para vocês verem da onde veio a vingança. Ele chegar para mim e falar assim, eu virar para ele e falar, pai, fechei um projeto incrível, tal, não sei o quê, de tantos R$ 1.000 com a empresa X. Ele olhar para mim e falar assim, você foi de decote? Ah, deve ter sido por isso. E eu percebi o quanto isso me machucava e quanto isso eu tinha uma raiva. Eu falei, vou mostrar para esse bando de homem que eu não sou só um rostinho. E isso fez com que eu servisse, ao invés de eu servir o amor ao meu coração, eu servir o ego, a vingança, né? E ali eu me toquei. Eu chorei tanto naquele dia, naquela palestra, porque a palestra foi de realmente vinganças que a gente trata com a gente mesmo, foi até do Prembaba. Eu chorei tanto quando eu cheguei em casa, porque eu me vi. Eu falei, gente, é isso? Eu me perdi a minha vida toda. Quando um homem virava para mim e falava que eu não podia, que eu não era boa, que eu era só um rostinho, que eu não era inteligente,
Eu ia, em vez de eu seguir o que eu estava querendo seguir, eu vinha na direção dele para poder provar para ele. Foi tanto o cúmulo que eu cheguei, que tinha um cliente meu, um dos mais ricos que eu tinha, ele um dia virou para mim e falou que eu nunca ia conseguir ter um escritório, não sei aonde, porque eu tinha sei lá, ele falou alguma coisa machista para mim, e eu falei, ah, é? Dentro de mim, sabe aquela criancinha birrenta? Ah, é? Pode deixar. Tanto que depois, o meu escritório era dentro do prédio dele. Um andar, em outro andar, mas era dentro do prédio, que ele também tinha escritório de tanta vingança. Eu consegui chegar em lugares que eu nunca imaginava, simplesmente por vingança, e não porque eu amava aquilo, não porque eu queria fazer aquilo. Então eu era reconhecida, eu me sentia reconhecida, mas eu não era feliz. E aquele reconhecimento era completamente do ego. Ali tudo começou a desmoronar, porque a partir do momento que você vê, você começa a fazer novas escolhas. Porque a partir do momento que você vê aquilo que estava inconsciente, que você estava vibrando e que você não percebia, você pode ter a escolha de mudar, né? Tem um grande ditado indiano que eu gosto bastante, que eu não sei se vocês conhecem, mas a gente está andando numa calçada, a gente cai num buraco. A primeira vez a gente cai, a segunda vez a gente cai de novo. A terceira vez a gente aprende como sair desse buraco, sozinho, né? Na segunda vez a gente aprendeu com alguém tirando. Na quarta, você tenta desviar do buraco, mas você cai de novo. Você vê o buraco, mas você cai de novo. Até a hora que você começa a desviar do buraco, não cai mais, mas você continua ali naquele desafio de eu não vou cair, ó, como eu tô aqui esperto, ó, eu tô aqui. Você vê o perigo ali, mas você continua passando do lado do perigo. Até o momento que você enxerga o buraco antes de você passar no buraco, antes de você ir lá e ficar do lado do buraco querendo atiçar para você cair naquele buraco, você já vê antes e você fala, eu vou escolher outra calçada dessa vez. E aí você nunca mais cai no buraco, né? Então ver é muito importante. Mesmo que você continue caindo nesse buraco por um tempo até a hora que você desvia da calçada, né? E ali para mim fez muito sentido tudo que tinha acontecido. Comecei a virar terapeuta, comecei a atender dentro do meu escritório de arquitetura à noite. Eu atendia as pessoas à noite com leituras de aura, registros acásticos, reiki, fazia várias terapias, feng shui eu fazia dentro da arquitetura. Eu fechava o escritório e atendia as pessoas e comecei a fazer essa transição devagar. Aí eu lembro que eu fui para a Bahia em 2014 e eu sentei num rio que tem ali numa comunidade, não sei se vocês conhecem, chama Piracanga. Eu fui para lá passar o final do ano e ali eu decidi que eu precisava mudar a minha vida, que eu não sabia, eu estava com muito medo de largar a arquitetura, de mudar a minha vida. E aí eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu lembro que eu sentei na frente, tem um rio ali na frente, em Piracanga, eu sentei no rio e comecei a chorar e comecei a conversar com Deus. O Deus esse que eu já não acreditava mais, que era aquele Deus, uma figura que fica com seu cajado sentado num trono e falando isso é culpa sua, você vai pagar isso, vai pagar aquilo. Eu já tinha essa, com certeza, já há muito tempo, sabendo que tudo é minha autorresponsabilidade, né? Mas eu ali conversando com o todo, eu chorei e falei, já entendi. É entrega que você quer, né? Eu acho que para abrir o meu propósito, para saber o que realmente eu quero da minha vida, eu tenho que entregar tudo. Eu tô querendo que a minha vida seja de uma forma que ainda o meu ego quer que seja, né? Então eu queria abandonar a arquitetura, mas eu queria ainda, sabe, fazer aquilo que eu queria controlar, né? Eu queria ganhar tanto, eu queria ser isso, eu queria começar dessa forma, e ali eu percebi que eu tinha que entregar. Eu lembro das minhas palavras mais ou menos foram mais ou menos assim, eu chorando, muito pura, e virei e falei assim, eu quero ser um canal do amor. Seja lá
o que eu posso ajudar, entendeu? Eu quero servir ao amor. Eu quero servir a você. Se for para ser arquiteta ainda, que seja. Porque eu não estava querendo ser mais. Se é isso que você quer, então me mostre o caminho. Tá aqui os meus dons. Eu sei fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas eu não sei, eu tô perdida. E eu percebo que cada vez que eu tento mudar, eu me perco mais, porque eu ainda continuo preso em vinganças, em ego e em várias coisas. E aí eu chorei assim e falei muito verdadeiramente. Eu falei assim, tá bom, eu entrego. O que você quiser que eu faça, eu vou fazer. Se servir o amor for esfregar um chão, eu aceito. Se servir o amor for voltar e continuar sendo arquiteta, eu aceito. Se for ser cozinheira, culinarista, professora, eu aceito. Se for, sei lá, não importa, eu aceito. E na hora que eu fiz aquilo ali, né, falei aquilo muito pura, sem muita pretensão, eu senti que realmente aquilo veio de dentro do meu coração. Né, eu tava sozinha, não tinha ninguém ali para eu vou mostrar, né? E aí naquele momento eu lembro que passou uma semana mais ou menos, eu desenhei minha primeira mandala. Desde que eu tinha voltado da Índia, eu via muitas mandalas que ficaram muito na minha cabeça. Mandalas, para quem não conhece, né, são círculos de energia, né, são desenhos que eles são circulares e são geometrias. Né? Muitas pessoas conhecem as mandalas, mas se você não conhece, depois dá uma pesquisada. E eu desenhei minha primeira mandala e eu lembro que ficou toda tortinha, assim, eu nunca tinha desenhado mesmo no papel, e aí uma pessoa viu no Instagram, o Instagram era bem ainda simples, ainda postei, e aí uma pessoa já pediu para mim o meu primeiro desenho. Ah, eu queria tatuar esse desenho. Eu falei, não, esse desenho tá horrível, né? Eu não vou deixar essa mulher tatuar, né? Essa menina tatuar. Ela, Tati, eu amei o desenho. Posso tatuar? Eu falei, não, vou fazer um especial para você. Achei aquilo tudo babaquice, né? Idiotice, mas eu falei, vou desenhar. Ela quer desenhar, então vou desenhar uma mandala aí para ela, mas desenhei totalmente sem ter noção nenhuma. Só desenhei, entreguei para ela. Ela super amou. E aí foi muito interessante, porque, bom, depois disso, eu continuei atendendo, né, como terapeuta, e um dia me caiu a ficha de que a gente só pode abrir uma porta quando a gente fecha a outra. Porque cada vez que eu começava a ter mais cursos para fazer, mais atendimentos para fazer, mais coisas para fazer, também me aparecia um monte de coisa de arquitetura, porque eu fiquei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu continuei com o meu escritório e atendia no meu escritório as terapias. E aí eu comecei a perceber que uma anulava a outra, sabe? Porque quando eu tentava ter mais terapias, eu não conseguia me entregar tanto para arquitetura. E quando eu começava a fazer arquitetura e, sempre tinha muitas coisas, eu falei, gente, para tudo, é isso. Se você não abre uma porta e entra nela de cabeça, você fica como se estivesse num grande hall, sabe? Num hall, onde tivesse várias portas, você mantém a porta aberta ali que você tá com medo de perder aquilo, né? A arquitetura tá aqui e a porta nova tá aqui. Aí você fica, não sei se eu vou aqui, aí você vai, pega um pouquinho aqui, mas pega um pouquinho aqui, mas você fica no meio, né, daquele hall, você não entra em nenhuma porta. E aí eu lembro que ali eu peguei e falei, gente, é isso. Eu vou ter que me jogar em uma, ou eu pego e volto para arquitetura, ou eu pego e volto para terapia, e vou para terapia. Ali me veio assim, não, mas arquitetura eu não amo mais, eu não tô feliz, mas terapia eu me sinto feliz. Até então ainda não sabia ainda que as mandalas iam se apresentar para mim. Nessa dúvida que eu tava ainda, eu lembro que um dia eu estava fazendo uma terapia numa amiga e eu enxerguei na aura dela, no campo áurico dela, umas mandalas. E ela falou, Tati, desenha isso que você tá vendo? Aí eu peguei e desenhei essa mandala. E dentro da leitura eu já consegui fazer toda uma leitura desse desenho. E para ela fez totalmente sentido. Ela levou embora esse desenho, ela comentou com uma amiga, porque ela começou a sentir coisas legais daquela mandala, aquela amiga começou
chegou para mim e falou, Tati, faz uma mandala para mim. Aí chegou outra e pediu uma mandala também, começou a galera a me pedir. Eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo, né? Só que naquele momento, é como se tivesse feito sentido tudo que eu tinha feito até aquele momento. Porque sabe quando você faz terapia, mas você sente que falta alguma coisa? Né? Quando eu fazia terapia nas pessoas. E quando eu fazia arquitetura, eu sentia que faltava alguma coisa. Eu gostava de desenhar. Eu gostava de curar as pessoas. E a partir do momento que eu juntei desenho com terapia, que é o que eu faço até hoje, aquilo fez completamente sentido. E eu entendi também que tudo que eu tinha feito na minha vida não foi por acaso. Sabe? Não foi por nada é por acaso. Você sempre está no seu propósito. Mas o seu propósito ele vai se desdobrando. E você vai se alinhando cada vez mais, que você vai limpando crenças limitantes, que você vai limpando vingança, que você vai perdoando. E aí foi muito lindo, assim, que ali naquele momento eu percebi, gente, se eu fui bem sucedida servindo o ego, se eu fui bem sucedida fazendo algo que eu nem gostava, imagina se eu fizer algo que realmente esteja conectado com o meu coração e realmente que eu ame. Ah, eu vou ser muito bem sucedida. E o que é ser bem sucedido? Porque o nosso medo é o que é. Ser bem sucedido é você estar servindo, se sentir parte do todo, se sentir fazendo parte do mundo, sabe? De ajudar alguma coisa no mundo. E realmente se sentir feliz, acordar de manhã e falar, uau, olha o que eu estou fazendo, eu quero fazer. Não acordar de manhã e falar, que saco, vou ter que levantar e fazer isso. E aí eu lembro que eu larguei a arquitetura nesse momento, porque eu sabia que eu tinha que me jogar. E eu comecei a atender como terapeuta e fazer mandalas para as pessoas. Eu nunca pensei em fazer, que, tipo assim, se eu tivesse pensado quando eu era criança, o que eu quero ser quando eu crescer, eu jamais ia falar que a cura para todas as doenças está no nosso equilíbrio, né? Está dentro da gente se autoconhecer, da gente se amar, da gente ser feliz, da gente fazer aquilo que a gente ama. Mas eu nunca saberia que eu ia ser uma mandaleira, que eu ia fazer mandalas curativas para as pessoas. Né? Se eu falasse isso lá atrás, meu pai ia dar risada, ia falar, você vai passar fome, você tá louca, entendeu? O que é isso? Nem existe isso. Então, quando você solta todas as crenças limitantes, tudo aquilo que você acha que tem um padrão, que tem que ser dessa forma, e você se entrega para aquilo que a vida tem para te dar, sabe? Independente do que for, sabe? Você aceitar o grande processo que a gente fica preso da forma como a gente quer que seja. Porque muitas vezes a gente está preso a essas vinganças. Então, quando a gente começa a ir para um lugar que está alinhado com o coração, mas a gente se distrai com coisas que estão alinhadas com o ego ainda. E a gente foge do coração. Porque a gente está preso em vinganças. No meu caso, foi que eu falei, né? Tinha muito essa vingança em relação ao meu pai, que eu projetei em todos os homens. Não que os homens e o meu pai não tivessem lá o seu pontinho de processo em relação a isso. Mas é a forma como eu lidei com isso. De ao invés de eu olhar para aquilo e falar, dane-se, eu vou seguir meu coração? Não, eu vou mostrar para você que eu consigo. E eu fui seguindo tudo pelo meu pai, pelos homens, e não por mim. E uma das coisas que eu mais percebi nesse processo, né, é que o propósito, ele se desdobra cada vez mais, ele muda, ele modifica a todo momento. Ele não é um propósito único. O seu propósito aqui é simplesmente evoluir. Só que quando a gente serve o ego, a gente serve as vinganças, serve as mágoas, fica preso no passado, a gente não está evoluindo, a gente está preso ali. Né? O nosso propósito é dar o nosso melhor, dar os nossos dons e talentos, dar o nosso amor para o mundo. Só que quando a gente está na raiva e na vingança, a gente não quer dar o nosso amor ao mundo. A gente bate o pezinho e fala, não vou dar, não vou dar. Mas quando a gente se entrega e serve, a gente consegue.
Depois aí eu não vou entrar mais profundamente na minha vida, mas eu acabei me separando, foi todo um processo, né, para estar aqui hoje. Eu queria propor, nesses 10 minutinhos que faltam ainda de palestra, para a gente fazer uma meditação de cura, para a gente limpar essas vinganças, essas energias que estão na gente, para que a gente abra a nossa energia para o propósito. Então, quem quiser entrar comigo nessa, para a gente limpar, e ter insight, sabe? Para que a gente possa se entregar mais para aquilo que a gente veio fazer no mundo. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos novamente. Traga atenção para a sua respiração, deixe sua coluna ereta, seu pescoço ereto, alinhado com a sua coluna. Coloque seus 2 pés no chão, ou deixe eles em postura de lótus em cima da cadeira. Eu vou pedir agora para você, nessa energia, chamar a energia da sua mãe. Chame a sua mãe. Você não precisa vê-la, não precisa enxergá-la aí na sua meditação, simplesmente pode senti-la. Se ela está viva ou se ela não está, não importa, é só a energia dela. Nós não estamos trabalhando com espíritos, não. A gente só vai trazer essa energia que está dentro da gente, o pai e mãe que está dentro da gente. Então traga a sua mãe, ela vem na sua frente, ela olha para você, você olha para ela. Se você sentir à vontade, pegue nas mãos da sua mãe, olhe nos olhos dela e agradeça. Agradeça a ela, mesmo que na sua parte inconsciente ou consciente você ainda não consiga fazer isso, mas nesse momento, nesse exercício, eu quero que você olhe para ela e agradeça por ela ter sido um portal de permissão para você chegar na Terra. Muitas vezes a gente vive uma vida, né, culpando os nossos pais por tudo que aconteceu com a gente, a vida que a gente leva. Mas tudo isso foi acordado antes da gente chegar aqui na Terra. Você escolheu os pais, a mãe, o processo de chegar aqui na Terra, porque esse processo ia dar pistas do seu propósito, daquilo que você veio fazer aqui no mundo. Você pode ver que os maiores terapeutas, os maiores professores de algum assunto, as pessoas mais bem-sucedidas, elas são especialistas em algum assunto que muitas vezes elas buscaram para a vida delas, para curar a vida delas, e elas acabaram descobrindo o propósito delas através de algo que elas buscavam para elas. Então agradeça a sua mãe por ela ter sido esse portal para você chegar na Terra. Peça para sua mãe ir para trás, para suas costas, no seu lado direito, e eu quero que você chame o seu pai agora. Não importa se ele está vivo, se ele já foi, se você nem conhece o seu pai. Só traga a energia dele, seja lá quem for. Olhe nos olhos dos seus pais, do seu pai nesse caso. Segure na mão dele, se você sentir à vontade. E agradeça. Pai, gratidão por você ter sido o portal para que eu pudesse chegar aqui na Terra e descobrir o meu propósito. E vim aqui realizar a minha missão. Mesmo que esse pai não foi presente, mesmo que esse pai nunca existiu, mesmo que esse pai não tenha sido o melhor pai. Porque mesmo que ele tenha sido o melhor pai ou a melhor mãe, eles nunca serão aquilo que a nossa criança espera. Mas eles sempre são os melhores instrumentos e mensageiros para que despertem o nosso propósito aqui na Terra.
São através daquilo que a gente aprendeu com eles, seja bom ou ruim, é que a gente vai ter que desapegar, ir além, buscar cura, soltar e descobrir o que a gente tem de melhor para dar nesse mundo. E não de vingança em relação a eles. Então agradeça. Peça para ele ir para suas costas agora e ficar no seu lado esquerdo. E eu peço agora para que você olhe para frente, né? Isso de olhos fechados, dentro da sua meditação. E você comece a chamar todos os seus ancestrais, todas as pessoas que fazem parte da sua árvore genealógica, que elas venham ao seu encontro. E você vê gente chegando de todos os lados, pessoas chegando de todos os lados, tem de tudo, de todo tipo de raça, de cor, porque a gente tem tantas pessoas na nossa ancestralidade que a gente nem sabe, que a gente nunca honrou. E eu quero que você olhe nos olhos de cada uma delas, meio que simbólico, e agradeça, porque sem os nossos ancestrais, nós não estaríamos aqui. E muitas vezes nós estamos aqui porque os nossos ancestrais não conseguiram cumprir o nosso propósito, o propósito deles. E a gente está aqui muitas vezes para curar uma linhagem, para curar através de dores que eles já vieram passar, mas eles se perderam no ego, eles se perderam na vingança, eles não conseguiram perdoar, eles não conseguiram agradecer e se entregar e dar o amor deles para o mundo. Então você agradece a todos eles por terem aberto o portal para que você chegasse aqui, porque sem a história deles você não estaria aqui. E agora você vai se despedir de todos, do seu pai, da sua mãe, dos seus ancestrais. E você vai vê-los sumindo no horizonte, indo embora. Pode ser que realmente a gratidão ainda não tenha brotado em você. Mas é muito importante que você entenda que sem a gratidão, sem o perdão pelo seu passado, pela sua história, isso não está só querendo dizer das pessoas que vieram antes de você, é de você. Eu, por muito tempo, eu fiquei presa, quando eu vi que eu estava na vingança, eu fiquei com raiva de mim mesma, de ter perdido tanto tempo da minha vida presa a uma vingança, presa a vaidades, presa às coisas que não me levavam para o meu coração. E esse perdão por a gente mesmo é muito importante nesse caminho para que a gente possa soltar e se abrir para o futuro, para que o mundo, né, para que o universo reserva para você. Vou pedir só para você fazer uma respiração bem profunda e soltar o ar. E abrir os olhos aos pouquinhos, voltando aqui para cá. Agradecendo. Eu tenho essa meditação completa numa aula que eu posso depois deixar o link, porque eu fiz a meditação muito rápida aqui, mas se vocês quiserem fazer outras vezes, ela é muito boa. Aí eu faço uma meditação mais completa de perdão e tudo mais. Eu vou deixar aqui para vocês, eu vou colocar lá no meu Instagram, que é Tati Alencar, @Tati Alencar, tá? Para quem tá aqui, depois eu deixo aqui no meu Instagram para vocês essa meditação. E é isso, gente. Gratidão. Não esqueçam de doar aqui para o projeto, né? Para contribuir, para que outras mulheres, né? Possam sair dessas dores que elas sentem, sair dos processos que ela tem e poderem sentir essa felicidade também, e poderem se curar, e poderem ser felizes, né? Amarem. É isso. Gratidão a todos. Gratidão aqui. Obrigada, Vera. Obrigada a todos aqui que participaram aqui. Eu estou vendo aqui a Eliana. Obrigada, viu, Eliana?
Eu não sei se o vídeo vai ficar disponível, eu acho que a... Tô aqui, Tati. Ai, obrigada, viu, Eliana? Obrigada mesmo. Eu Eliana, tenho... obrigada, viu? Obrigada, Tati. Eliana, o vídeo vai ficar gravado sim, vai ficar no nosso canal no YouTube. A gente já vai colocar aqui para vocês, tá? Quem não segue Nossos Olhares também, segue a gente lá no Nossos Olhares, porque a gente vai colocar toda a programação, todos os links dessas mulheres maravilhosas, né? Tati maravilhosa, né, Eli? Obrigada, viu? Muito maravilhosa. Tati, eu coloquei também na sua live, tá? Tô colocando aqui na sua live o link da Quarentena Sem Violência. Então, mulheres também participem, né? Doem e ajudem outras mulheres. Eu agradeço você, agradeço todo mundo que participou aqui do nosso encontro, da sua live, do Facebook. E acompanhe, continue acompanhando a gente, que vai ter mais mulheres maravilhosas aqui também. A próxima mulher vai ser a Fafi Carvalho, que fica em Florianópolis, e depois a Fabi Maia, que é a cofundadora do Terra Luminous. Tati, você não tem noção da alegria, da felicidade que eu tô de você estar aqui com a gente, de verdade. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Estou muito feliz. Eu sinto que eu fiquei um pouco, né? Porque a minha história, se você deixar, eu fico aqui falando a vida inteira, né? Mas eu acho que o tempo foi certinho, porque eu quis trazer muito essa meditação. Porque a pergunta que eu quero deixar para vocês é assim: não o propósito que vocês vieram fazer no mundo, se vocês estão prontas para abandonar tudo isso, se vocês estão prontas realmente para abandonar a vingança, para parar de seguir o ego e realmente seguir o coração? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, sabe, pra gente. Não o que a gente veio fazer no mundo, mas se a gente está pronta realmente para se entregar para que o mundo queira da gente. O que o mundo quer da gente? A gente está pronto para isso? A gente está pronto para abdicar das coisas que não são a gente? Né? A gente está tão viciado em algumas coisas, em viver no sofrimento, em viver na vingança, em viver que a gente não percebe e a gente quer que as coisas aconteçam, né? Então, fica aí a reflexão pra gente, tá bom? Obrigada. Obrigada, Tati, você é maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Continue com a gente hoje o dia todo. Até às 19 a gente vai estar por aqui. Você também, Tati. Tá bom, muito obrigada. Beijo, meu amor. Beijo, gente. Até daqui a Obrigada pouco. por todos que participaram, hein?